Quando pensamos em um alimento rico em carboidratos, não demora muito para o pão aparecer na nossa mente, já que o carboidrato é um ponto sensível na dieta de quem sofre com a doença. Isso porque os carboidratos são a maior fonte de energia para o organismo e são decompostos na forma de glicose dentro do corpo. O pão até pode fazer parte de um plano alimentar saudável para o diabético. Entretanto, é fundamental observar alguns detalhes antes de colocar ele em suas refeições. O primeiro deles é justamente controlar o tamanho das porções e procurar um pão que seja 100% de grão integral. Isso significa que o pão não pode ser refinado e o grão ainda deve estar intacto. Isso porque os pães integrais têm mais vitaminas, minerais e fibras. Outro ponto é que o pão não pode ser preparado com a farinha de trigo integral ou a farinha branca, porque esses ingredientes são perigosos para o diabético. Ainda sobre os pães integrais, se eles possuírem algum desses itens como xarope de milho com alto teor de frutose, óleos parcialmente hidrogenados, condicionadores de massa e corantes artificiais em sua lista de ingredientes, devem ser evitados pelo diabético. Mas existem algumas farinhas que são mais recomendadas para o diabético, que se o pão for preparado com alguma dessas, não vai subir tantos níveis de açúcar no sangue, como por exemplo, a farinha de amêndoas, a farinha de coco, farinha de frango, farinha de avelã e a farinha de nozes. Então, no lugar de restringir o consumo do pão, o diabético pode aprender quais versões do alimento são mais apropriadas para ele. A quantidade de calorias presente no alimento é outro ponto que o diabético deve prestar atenção. No caso do pão, o ideal é optar por um que tenha aproximadamente 90 calorias por fatia. Pães que contêm nozes e sementes podem ser uma boa escolha, já que eles contêm algumas gorduras saudáveis, proteínas e algumas fibras. Mas muito cuidado, porque eles são mais ricos em calorias. E lembrando que o peso é um fator de risco para o aparecimento da diabetes, já que quanto mais tecido de gordura uma pessoa tem, mais resistente à insulina as suas células se tornam, favorecendo assim o desenvolvimento do quadro da doença. E caso você tenha escolhido um pão que não vai subir tanto os níveis de açúcar no seu sangue, mas o seu teor de calorias é alto, mantenha a sua porção em uma fatia apenas. Outra recomendação é encontrar um pão que seja uma boa fonte de fibras vegetais e contenha no mínimo 3 gramas em uma porção de 2 fatias e que carregue 0 gramas de gordura trans e menos de 1,5 gramas de gorduras saturadas. É importante também que o pão apresente 150 miligramas ou menos de sódio por fatia, já que as dietas ricas em sódio podem contribuir com a elevação da pressão arterial, principalmente nas pessoas sensíveis ao sal. E se você quiser aprender como montar um cardápio completo e saudável para diabéticos, recomendo que conheça o Guia Alimentar 500 Receitas para Diabéticos. E desfrute agora mesmo os mais diferentes tipos de pratos, sem precisar de se privar de uma alimentação saborosa e ainda assim controlar a diabetes de uma vez por todas. Basta clicar no primeiro link na descrição do vídeo.